Olá, queridos! Eu sou a doutora Lívia Moura e hoje vamos conversar sobre algo que muitos casais passam, mas poucos têm coragem de falar abertamente. Você já viveu aquela situação em que ela sussurra baixinho, Chiu, faz silêncio? Pois é. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que ela não está gostando, não é mesmo? Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Na maioria das vezes, não é isso que ela está querendo dizer. Antes de eu revelar o que realmente está por trás desse pedido de silêncio, eu quero muito saber de vocês. Me conta aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo. Escrevam a cidade e o estado, ou até mesmo o país se vocês estão acompanhando de longe. Eu adoro saber que nossa conversa chega em tantos lugares diferentes. E já aproveita para me dizer, que outros assuntos vocês gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos? Suas sugestões são sempre muito bem-vindas aqui no canal. Vocês sabem, em mais de 15 anos cuidando da saúde íntima de pessoas acima dos 50, eu já ouvi muitas histórias. E uma das situações que mais gera angústia nos relacionamentos é justamente essa, quando ela pede silêncio durante a intimidade. O homem fica pensando: será que ela não está sentindo prazer? Será que estou fazendo algo errado? Será que ela está constrangida comigo? E a mulher, do outro lado, muitas vezes nem consegue explicar direito o que está sentindo. Mas hoje eu vou dividir com vocês três descobertas que podem mudar completamente a forma como vocês entendem esse comportamento. E garanto que pelo menos uma delas vai surpreender vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o cérebro feminino, especialmente após os 50 anos, passa por mudanças muito importantes. E uma dessas mudanças afeta diretamente a capacidade de concentração durante a intimidade. Imaginem o seguinte: vocês estão tentando ouvir uma música muito baixinha no rádio. Se tiver barulho ao redor, vocês vão pedir silêncio para conseguir escutar melhor, não é mesmo? Com o corpo feminino acontece algo parecido. Com as alterações hormonais que acontecem nessa fase da vida, muitas mulheres precisam de mais concentração para conseguir sintonizar nas sensações do próprio corpo. O silêncio não é rejeição, é necessidade. Quando ela pede silêncio, muitas vezes ela está dizendo: me deixa me conectar comigo mesma, me deixa sentir cada toque, cada sensação. É como se ela precisasse abaixar o volume do mundo para a mandina aumentar o volume das sensações. E aqui vai a primeira dica preciosa para vocês. Quando isso acontecer, não levem para o lado pessoal. Pelo contrário, vejam como um convite para um tipo de intimidade mais profunda, mais conectada. É ela dizendo que quer viver aquele momento com total intensidade. Agora vamos para a segunda revelação, e essa dói um pouquinho no coração. Muitas mulheres pedem silêncio porque têm medo de se expressar livremente. Vocês precisam entender que muitas de nós fomos criadas numa época em que falar sobre prazer feminino era quase um tabu. Demonstrar que estávamos gostando, fazer algum som, era visto como coisa de mulher de vida fácil. Essa programação mental não desaparece da noite para o dia. Mesmo aos 50, 60, 70 anos, muitas mulheres ainda carregam essa voz interna que diz: não faz barulho, não se expressa muito, vai que ele pensa mal de você. E vocês sabem o que mais me entristece? É que essa mesma mulher que pede silêncio na intimidade, muitas vezes é aquela que grita de alegria quando o time do coração faz um gol, que ri alto quando está com as amigas, que canta no chuveiro, porque na hora da intimidade ela se sente obrigada a ficar em silêncio. Porque durante décadas a sociedade ensinou que o prazer feminino deveria ser discreto, contido, quase invisível. Deixa eu contar para vocês sobre uma paciente minha. Vamos chamá-la de Rosa. Ela chegou no meu consultório com 58 anos, casada há 35 anos, e com uma queixa que me chamou muito a sua atenção. Ela disse: doutora, eu acho que o meu marido está perdendo o interesse por mim. Toda vez que estamos juntos, eu peço para ele não fazer barulho, não falar nada, e agora ele nem tenta mais.
Quando eu comecei a conversar com a Rosa, descobri uma história linda e triste ao mesmo tempo. Ela me contou que durante toda a vida, desde jovem, a mãe dela dizia: mulher direita não fica fazendo escândalo na cama. A Rosa internalizou tanto essa mensagem que, mesmo depois de mais de 3 décadas de casamento, ela não conseguia se expressar livremente com o próprio marido. O pedido de silêncio dela não era para ele, era para ela mesma. Mas vocês sabem qual foi o final da história da Rosa? Depois de algumas sessões, ela conseguiu entender que o prazer dela era sagrado, era direito dela. Hoje, aos 62 anos, ela me diz que vive a melhor fase da vida íntima dela. O marido dela ficou emocionado quando percebeu que a esposa finalmente se sentia livre para ser ela mesma. Eles renovaram a intimidade de uma forma que nem imaginavam ser possível nessa altura da vida. E aqui vai a segunda dica preciosa. Se vocês se identificaram com a história da Rosa, saibam que nunca é tarde para quebrar esses padrões. A libertação pode começar hoje, neste momento, com uma simples conversa honesta entre o casal. Agora chegamos na terceira revelação, e essa é a que mais me surpreende até hoje. Muitas vezes, o pedido de silêncio não é sobre não fazer barulho, é sobre criar uma linguagem íntima completamente diferente. Deixa eu explicar melhor. Existem mulheres que descobriram que o silêncio amplifica outras formas de comunicação. O toque fica mais intenso, o olhar fica mais profundo, a respiração vira música. É como se elas tivessem descoberto que existe uma sinfonia silenciosa, onde cada suspiro, cada movimento, cada batida do coração conta uma história muito mais profunda do que qualquer palavra poderia contar. E vocês sabem qual é a beleza disso? É que essa linguagem silenciosa cria uma intimidade exclusiva do casal. É como ter um código secreto que só vocês dois entendem. Algumas mulheres me contam que, quando pedem silêncio, elas estão, na verdade, criando um espaço sagrado, onde a comunicação acontece num nível muito mais sutil e profundo. É uma forma de dizer: agora é só nós dois, sem o mundo lá fora, sem distrações, apenas nossa conexão mais pura. Agora, para entendermos melhor tudo isso, precisamos falar sobre como o cérebro feminino processa a intimidade, especialmente nessa fase da vida. Vocês sabem que, após os 50 anos, as mudanças hormonais não afetam só o corpo. Elas afetam também a forma como processamos as emoções e as sensações. A diminuição do estrogênio, por exemplo, pode tornar algumas mulheres mais sensíveis a estímulos externos. Isso significa que um barulho que antes não incomodava, agora pode tirar completamente a concentração. Uma conversa que antes era excitante, agora pode se tornar uma distração. Mas isso não é um problema, é uma adaptação. É o corpo feminino nos ensinando novas formas de viver o prazer, formas talvez até mais refinadas e intensas. Além disso, existe um aspecto neurológico muito interessante. Quando eliminamos os estímulos sonoros, o cérebro automaticamente amplifica os outros sentidos. O tato fica mais aguçado, a percepção corporal fica mais intensa. É por isso que muitas mulheres descobrem que o silêncio não diminui a experiência, ele a transforma em algo completamente diferente e muitas vezes mais intenso. Terceira dica preciosa: experimentem juntos essas diferentes linguagens da intimidade. Às vezes, o que parece uma limitação pode se transformar na descoberta de novos caminhos para o prazer compartilhado. Agora eu quero ensinar para vocês algo que descobri ao longo desses anos de consultório. Nem todo pedido de silêncio é igual. Existem pelo menos 4 tipos diferentes, e entender qual pode salvar muitos relacionamentos. O primeiro tipo é o silêncio de concentração, que já falamos. É quando ela precisa de foco para se conectar com as próprias sensações. O segundo é o silêncio de vergonha.
também já mencionamos. É quando ela ainda carrega bloqueios sobre a expressão da própria sexualidade. O terceiro é o silêncio de proteção, e esse é delicado. É quando ela está passando por algum momento difícil, alguma dor emocional e precisa de intimidade sem palavras que possam abrir feridas. E o quarto é o silêncio de descoberta, o mais bonito de todos. É quando ela está explorando novas sensações e precisa do silêncio para mapear internamente o que está sentindo. É como uma viagem de autoconhecimento que acontece em tempo real. Como identificar qual tipo está acontecendo com a sua parceira? A resposta está na observação carinhosa. O silêncio de concentração geralmente vem acompanhado de uma respiração mais profunda e intencional. O silêncio de vergonha costuma vir com tensão corporal e evitação do olhar. O silêncio de proteção manifesta-se com uma busca maior por carinho e acolhimento. E o silêncio de descoberta vem com uma curiosidade corporal evidente, com movimentos exploratórios. Mas aqui vai um segredo que poucos sabem. Muitas vezes, esses tipos de silêncio podem se misturar numa mesma pessoa, numa mesma situação. Uma mulher pode começar pedindo silêncio por vergonha, e no decorrer da intimidade, descobrir que aquilo se transformou numa necessidade de concentração. É um processo fluido, dinâmico. Vocês precisam entender que existe uma diferença fundamental entre o silêncio que exclui e o silêncio que inclui. O silêncio que exclui é aquele que cria distância, que faz o parceiro se sentir rejeitado ou inadequado. Já o silêncio que inclui é aquele que convida para uma experiência compartilhada de introspecção e conexão profunda. Como diferenciar um do outro? O silêncio que inclui vem sempre acompanhado de outros sinais de proximidade. O toque se intensifica, o olhar se torna mais presente, a respiração se sincroniza. É como se ela estivesse dizendo: venha comigo para este lugar silencioso onde podemos nos encontrar de verdade. Já o silêncio que exclui costuma vir com afastamento físico, evitação do olhar, rigidez corporal. Neste caso, é importante parar e conversar, entender o que está acontecendo, oferecer acolhimento e, se necessário, buscar ajuda profissional. Agora vamos falar sobre algo muito importante. Como os parceiros podem responder a esses diferentes tipos de pedido de silêncio? A primeira regra é: nunca levem para o lado pessoal imediatamente. Respirem fundo e tentem entender qual mensagem está sendo comunicada. Se for um pedido de silêncio por concentração, a melhor resposta é colaborar ativamente. Diminuam qualquer ruído externo, criem um ambiente ainda mais propício para essa jornada interna dela. Vocês podem até descobrir que vocês também se beneficiam dessa atmosfera mais silenciosa e contemplativa. Se for por vergonha ou bloqueios antigos, a resposta ideal é paciência e acolhimento. Não tentem forçar uma mudança imediata. Ao contrário, demonstrem que respeitam o ritmo dela e que estão ali para apoiá-la quando ela se sentir pronta para se expressar mais livremente. Se for um silêncio de proteção, ofereçam ainda mais carinho e presença. Às vezes, o que ela mais precisa é sentir que está segura, que pode ser vulnerável sem ser julgada ou pressionada. E se for um silêncio de descoberta, acompanhem essa jornada com curiosidade respeitosa. Vocês podem até aprender coisas novas sobre o corpo e as reações dela que nem ela mesma conhecia. Existe também um aspecto cultural muito importante que precisamos abordar. Em muitas culturas, incluindo a nossa, o silêncio feminino durante a intimidade foi historicamente interpretado como virtude. A mulher direita era aquela que não fazia barulho, que não demonstrava muito prazer, que se mantinha discreta mesmo nos momentos mais íntimos. Essa programação cultural está tão enraizada
que muitas mulheres nem percebem que estão reproduzindo esses padrões. Elas genuinamente acreditam que pedir silêncio é natural, sem se darem conta de que pode estar ligado a condicionamentos sociais muito antigos. O interessante é que, paradoxalmente, essa mesma cultura que pedia silêncio das mulheres durante a intimidade também criticava a falta de expressividade feminina no relacionamento. Era uma situação impossível, não podiam se expressar, mas eram criticadas por não se expressarem. É fundamental que os casais de hoje entendam que estão escrevendo uma nova história. Vocês têm o poder de quebrar esses padrões e criar uma linguagem íntima que seja verdadeiramente de vocês, sem a interferência de julgamentos sociais ultrapassados. Mas como fazer essa transição de forma saudável? A primeira coisa é criar um ambiente de total segurança emocional. A mulher precisa saber que pode se expressar do jeito que se sentir mais confortável, sem medo de julgamentos ou pressões. A segunda é ter paciência com o processo. Mudanças profundas não acontecem da noite para o dia. Se ela passou décadas pedindo silêncio, pode levar tempo até que se sinta completamente livre para se expressar de outras formas. A terceira é celebrar pequenos progressos. Cada momento em que ela se permite ser um pouco mais expressiva, cada vez que ela comunica suas necessidades com mais clareza, cada descoberta sobre seu próprio corpo e prazer deve ser valorizada. E aqui chegamos a um ponto muito importante: o papel do parceiro nesse processo. Muitas vezes os homens ficam perdidos, sem saber como reagir ao pedido de silêncio. Alguns se sentem rejeitados e se afastam. Outros tentam quebrar o silêncio à força, o que geralmente piora na situação. A resposta mais sábia é a curiosidade respeitosa. Ao invés de interpretar o silêncio como rejeição, que tal vê-lo como um convite para uma forma diferente de comunicação? Ao invés de se sentir excluído, que tal se sentir convidado para uma experiência mais sutil e refinada? Vocês podem descobrir que existe uma beleza única na intimidade silenciosa. Quando as palavras saem de cena, outros elementos ganham protagonismo. O ritmo da respiração, a temperatura da pele, a intensidade do olhar, a precisão do toque. Mas é claro que nem todo mundo vai se adaptar da mesma forma a essas diferentes linguagens da intimidade. E está tudo bem. O importante é que o casal encontre formas de comunicação que funcionem para ambos, sempre baseadas no respeito mútuo e na compreensão. Às vezes, a solução pode ser alternar entre momentos de silêncio e momentos de expressão mais verbal. Outras vezes, pode ser criar sinais não verbais que substituam as palavras, ou ainda descobrir que tipos de sons ou conversas são bem-vindos mesmo durante o silêncio. O fundamental é não deixar que o silêncio se torne um muro entre vocês. Ele pode e deve ser uma ponte para formas mais profundas de conexão. Agora eu quero falar sobre algo que observo muito no consultório: a diferença entre o silêncio pedido por mulheres mais jovens e por mulheres maduras. As mais jovens geralmente pedem silêncio por vergonha, insegurança ou medo de julgamento. Já as mulheres maduras, especialmente após os 50, tendem a pedir silêncio por razões mais complexas e refinadas. A mulher madura que pede silêncio muitas vezes já superou as vergonhas da juventude. Ela não está pedindo silêncio porque tem medo de ser julgada, mas porque descobriu que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para o prazer. Ela aprendeu que existe sabedoria no silêncio, que existe uma forma de comunicação que vai além das palavras. É uma descoberta que geralmente vem com a experiência e com uma maior conexão consigo mesma. Por isso, quando uma mulher madura pede silêncio durante a intimidade, na maioria das vezes não é um pedido de distanciamento, é um convite para uma proximidade de um tipo diferente, mais sutil, mais profunda.
E aqui vai uma observação importante. Muitas vezes, essa preferência pelo silêncio na intimidade está conectada com outras mudanças que acontecem nessa fase da vida. A mulher pode estar se tornando mais introspectiva de forma geral, mais contemplativa, mais seletiva com os estímulos que recebe. Isso não é um problema, é uma evolução natural do ser humano. À medida que amadurecemos, tendemos a valorizar mais a qualidade do que a quantidade, a profundidade do que a superficialidade, a sutileza do que a obviedade. Na intimidade, isso se traduz numa busca por experiências mais significativas, mais conectadas com a essência do relacionamento. O silêncio pode ser uma porta de entrada para esse tipo de experiência. Mas e quando o silêncio esconde problemas mais profundos? Essa é uma questão importante que não podemos ignorar. Às vezes, o pedido constante de silêncio pode indicar questões que precisam ser trabalhadas, traumas não resolvidos, problemas de autoestima, dificuldade de comunicação no relacionamento ou até mesmo questões de saúde. Como identificar quando é hora de buscar ajuda? Se o silêncio vem acompanhado de outros sinais como evitação da intimidade, tristeza constante, irritabilidade, perda de interesse em atividades que antes davam prazer, pode ser importante conversar com um profissional. Lembrem-se, não existe normalidade absoluta quando se trata de intimidade. Cada casal, cada pessoa, cada relacionamento tem suas particularidades. O que importa é que todos os envolvidos se sintam respeitados, compreendidos e amados. Vamos falar agora sobre algumas estratégias práticas para lidar com o pedido de silêncio de forma construtiva. A primeira estratégia é a comunicação fora do momento íntimo. Conversem sobre o assunto quando estiverem relaxados, sem pressão, num ambiente acolhedor. Perguntem com carinho: o que você sente quando pede silêncio? O que podemos fazer para tornar esses momentos ainda melhores para nós dois? Essa abordagem não invasiva geralmente abre portas para conversas muito esclarecedoras. A segunda estratégia é experimentar diferentes tipos de silêncio. Há o silêncio total, há o silêncio com música suave de fundo, há o silêncio onde sons naturais como respiração e batimentos cardíacos são bem-vindos. Descubram juntos qual tipo funciona melhor para vocês. A terceira estratégia é desenvolver uma linguagem não verbal rica e expressiva. Toque, olhares, sorrisos, carícias podem comunicar muito mais do que palavras. Invistam tempo em aprender a ler os sinais não verbais um do outro. A quarta estratégia é criar rituais que favoreçam essa intimidade silenciosa. Podem ser rituais de preparação do ambiente, de conexão prévia, de relaxamento conjunto. Esses rituais ajudam a criar a atmosfera ideal para esse tipo de experiência. E aqui vai uma dica muito especial: mantenham um diário da intimidade. Não precisa ser nada elaborado, mas anotem as descobertas, as sensações, o que funcionou bem, o que gostariam de explorar mais. Esse registro pode ser muito esclarecedor sobre os padrões e preferências de cada um. É importante também falarmos sobre as estações da intimidade. Assim como a natureza tem suas estações, nossa vida íntima também passa por diferentes fases. Haverá épocas em que o silêncio será mais presente, outras em que a expressão verbal será predominante. Aceitar essa fluidez é fundamental para um relacionamento saudável e duradouro. Não tentem forçar que todo encontro íntimo seja igual ao anterior. Permitam que cada experiência seja única, respondendo às necessidades e desejos do momento presente. Às vezes, o silêncio será um refúgio após um dia estressante. Outras vezes, será uma forma de celebração íntima de momentos especiais. Em algumas ocasiões, será uma necessidade física devido a mudanças hormonais. E haverá momentos em que será simplesmente uma escolha estética,
uma preferência por uma forma mais contemplativa de intimidade. Todas essas razões são válidas e merecem ser respeitadas. O importante é manter o canal de comunicação sempre aberto, para que essas diferentes necessidades possam ser expressas e acolhidas. Agora, quero abordar um aspecto que considero fundamental: a importância do autocuidado feminino nesse processo. Muitas mulheres passam tanto tempo cuidando dos outros, filhos, marido, pais idosos, trabalho, que se desconectam de suas próprias necessidades e desejos. O pedido de silêncio durante a intimidade pode ser, muitas vezes, uma forma inconsciente de recuperar essa conexão consigo mesma. É um momento em que ela pode desligar do mundo externo e ligar para suas sensações internas. Por isso, é tão importante que esse pedido seja respeitado e até encorajado. Não como algo definitivo e imutável, mas como parte de um processo maior de autoconhecimento e autocuidado. Encorajo todas as mulheres que estão assistindo a se darem permissão para explorar diferentes formas de viver sua intimidade. Vocês merecem descobrir o que realmente lhes dá prazer, independentemente do que a sociedade, a família ou até mesmo o parceiro podem esperar de vocês. E encorajo todos os parceiros a verem essas explorações não como ameaças ou rejeições, mas como oportunidades de conhecerem melhor a pessoa que amam e de crescerem juntos na intimidade. Vamos falar também sobre a importância de quebrar alguns mitos relacionados a esse assunto. O primeiro mito é que mulher que não faz barulho durante a intimidade não está sentindo prazer. Isso é completamente falso. Existem mulheres que sentem prazer intenso em silêncio, e isso é absolutamente normal e saudável. O segundo mito é que o silêncio sempre indica problemas no relacionamento. Também não é verdade. Como vimos, existem muitas razões positivas para se preferir momentos de intimidade mais silenciosos. O terceiro mito é que homens sempre preferem parceiras mais expressivas vocalmente. Muitos homens, especialmente os mais maduros, apreciam a sutileza e a profundidade que o silêncio pode trazer para uma experiência íntima. O quarto mito é que esse tipo de preferência não pode mudar. Na verdade, gostos e necessidades podem evoluir ao longo do tempo, e é importante estar aberto a essas mudanças. Quebrar esses mitos é fundamental para que os casais possam viver sua intimidade de forma mais livre e autêntica, sem se prenderem a expectativas irreais ou ultrapassadas. Agora quero compartilhar com vocês alguns sinais de que o casal está lidando bem com essa questão do silêncio na intimidade. O primeiro sinal é quando ambos se sentem confortáveis para expressar suas preferências sem medo de julgamento. O segundo é quando conseguem alternar entre diferentes estilos de intimidade, conforme o momento e o humor. O terceiro sinal é quando o silêncio não cria distância, mas sim uma sensação de cumplicidade especial. O quarto é quando ambos sentem que estão aprendendo coisas novas sobre si mesmos e sobre o parceiro através dessas experiências. E o quinto sinal, que considero o mais importante, é quando percebem que sua vida íntima está ficando mais rica e variada, não mais pobre ou limitada. Se vocês identificaram esses sinais no relacionamento de vocês, estão no caminho certo. Continuem explorando e descobrindo juntos. Se ainda não chegaram lá, não se preocupem. Toda mudança leva tempo, e o importante é manterem a disposição para crescer juntos, com paciência, amor e muito diálogo. Antes de encerrarmos, eu quero fazer um alerta importante. Cuidado com as comparações. Cada casal é único, cada pessoa tem suas particularidades, cada relacionamento tem sua história. Não se comparem com outros casais. Não tentem reproduzir exatamente o que funciona para outras pessoas.
Usem as informações que compartilhei hoje como um ponto de partida para suas próprias descobertas, não como uma receita rígida e a ser seguida. A intimidade é uma arte muito pessoal e vocês são os artistas da sua própria experiência. Lembrem-se também de que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza ou fracasso. Às vezes, um olhar externo e especializado pode ajudar muito no processo de compreensão e crescimento do casal. Como profissional da área, posso garantir para vocês que não existe problema íntimo que não possa ser conversado, compreendido e trabalhado. O importante é não deixarem que pequenas incompreensões se transformem em grandes muros entre vocês. Queridos, chegamos ao final de mais uma conversa e espero sinceramente que as informações de hoje tenham sido úteis para vocês. Lembrem-se, quando ela pede silêncio na hora H, pode ser muito mais do que vocês imaginam. Pode ser concentração, pode ser autoconhecimento, pode ser criação de uma linguagem íntima única, pode ser necessidade física devido às mudanças naturais do corpo. O importante é não interpretarem como rejeição, mas como uma oportunidade de conexão diferente e talvez até mais profunda. Conversem, experimentem, descubram juntos. E sempre, sempre com muito amor, respeito e paciência. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhuma das nossas conversas. Compartilhem também com aquela pessoa especial que pode se beneficiar dessas informações. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo contando suas experiências, suas dúvidas, suas descobertas. Eu leio todos os comentários e muitas vezes eles inspiram os próximos vídeos. Até a próxima conversa. E lembrem-se, a vida íntima após os 50 pode ser a melhor de todas. Basta sabermos como navegar pelas mudanças com sabedoria, amor e muito diálogo. Um grande beijo no coração de todos vocês.